Bom, galera, continuando aqui no livro, então, eu tô na parte sexta já aqui, tô fazendo meio aos poucos, tá? Até por causa da dimensão da capacidade ali de memória para poder estar realizando a leitura e não ficar tão cansativo, né? É assim, agora na sexta parte aqui é o falar sobre o auto de exame de corpo de delito de falsidade, como abaixo se declara. Aos 9 dias do mês de maio do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1864, às 11 horas da manhã, nessa leal e valorosa cidade de Porto Alegre, na Secretaria de Polícia, onde se achava o doutor juiz de direito chefe de polícia desta província, Dário Rafael Calado, comigo escrivão, de seu cargo abaixo nomeado e assinado, e aos peritos notificado, Jorge Pfeiffer e Rodolfo Appenzeller, moradores dessa cidade, e as testemunhas Meno Mundt e João de Oliveira Carneiro, desta cidade. O juiz deferiu aos peritos o juramento do nosso Santo Evangelho na forma da lei, de bem e fielmente desempenharem a sua missão, declarando com verdade o que descobrirem e encontrarem, e o que em suas consciências entenderem, e encarregou-lhes de que procedessem ao exame. Em assinatura do papel que se acha as folhas 47 desses autos, e que respondessem aos quesitos seguintes. Primeiro, a assinatura do papel da folha 47 desses autos é de próprio punho de Carlos Gottlieb Klausner, servindo de termo de comparação a firma do passaporte de folhas 38. A assinatura estava conferindo se era falsa ou não, né? Certo, da venda lá do açougue, né? Pro José Ramos. A segunda, se a letra e assinatura do dito papel de folhas 47 é de José Ramos, comparada com a letra e assinatura de papel de folhas 62 e mais assinaturas existentes em diversas peças desse processo e de punho do dito José Ramos. Em consequência, passaram os peritos a fazer os exames de investigação ordenadas e as que julgaram necessárias, concluídas as quais declaram que, tendo conscientemente verificado e examinado os documentos acima mencionados, respondem ao primeiro quesito, que a assinatura do papel de folhas 47 não tem semelhança alguma com o do punho de Carlos Gottlieb Klausner, e exarada no passaporte que se acha a folhas 48 digo a folhas 38 destes autos. O nome do documento de folhas 48 até se distingue por erros, como se acha escrito Carlos Clausen, enquanto o verdadeiro nome do indivíduo é Carlos Gottlieb Klausner, como demonstra a certidão de batismo das folhas 39. Ao segundo quesito respondem que a letra e assinatura do papel de folhas 47 tem toda a semelhança com o punho de José Ramos, exarada. Tanto no documento de folha 62 como das outras assinaturas existentes nestes autos, não só pelo caráter do escrito
em geral como pela comparação de letras separadas, de maneira que o documento de folhas 47 parece ser falsificado pela mão de José Ramos. E são essas as declarações que em suas consciências e debaixo do juramento prestado têm a fazer. E por nada mais haver, deu-se por concluído o exame ordenado, e de tudo se lavrou o presente auto que vai por mim, escrito e rubricado pelo juiz e assinado pelo mesmo, peritos e testemunhas. Comigo escrivão João Luiz Teixeira Júnior, que o fiz e escrevi, do que de tudo dou fé. Então, galera, aqui ó, o José Ramos mesmo, ele falsificou a assinatura do Carlos Klausner, né? Assinando Carlos Klausner, mas não assinou o intermeio dos nomes ali, o sobrenome Gottscheb. Não assinou esse nome e só botou Carlos Klausner na assinatura quando ele queria assumir o açougue. E ele então ele assinou e conseguiu matar o Carlos Klausner para fazer igual ele fazia com as outras vítimas, que ele matava e tomava os pertences. Então ele matou e queria pegar o açougue para ele. Então foi isso. E aqui tá constando, ó, a prova que ele fez isso. Aí a conclusão, então, aos 10 de maio de 1864, aos 10 de maio de 1864, nessa cidade de Porto Alegre, em meu cartório faço esses autos entregues ao Dr. Juiz de Direito, chefe de polícia, Dário Rafael Calado, e eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão inteiro que escrevi. Cartório 10 de maio de 1864. Foi lavrado a conclusão, então, e registrado em cartório. Designo dia 11 de maio, dia para os ulteriores termos do sumário. Escrito no dia 10 de maio de 1864. Então foi feito aí, lavrado. Dito, aos 10 dias de maio de 1864, nessa cidade de Porto Alegre, em meu cartório, digo em secretaria de polícia dessa cidade, onde o escrivão fui vindo e sendo ali pelo doutor chefe de polícia desta província, Dário Rafael Calado, me foram entregues estes autos com um despacho retro e, para constar, faço este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino que eu escrevi. Intimei o despacho retro aos réus José Ramos e Carlos Hatchman, Porto Alegre, 10 de maio de 1864. Escrivão interino João Luiz Teixeira Júnior. Bom, o auto de perguntas feitas ao réu Carlos Hatchman. Carlos Hatchman também foi um réu deles, um réu ali que estava próximo ao José Ramos, né? Vamos ler o que diz aqui, ó. Aos 11 de maio de 1864, nessa leal e valorosa cidade de Porto Alegre, na sala da cadeia da justiça, onde se achava o doutor juiz de direito, chefe de polícia da província, Dário Rafael Calado, comigo escrivão de meu cargo ao diante nomeado, e sendo presente o réu Carlos Hatchman, que se achava livre de ferros e sem coação alguma pelos mesmos juízes, lhe foram feitas as seguintes perguntas. Perguntado como foi ter ao açougue de Carlos Klausner em companhia de José Ramos. Ele era o rapaz então que trabalhava com Carlos Klausner. Respondeu que, tendo-lhe José Ramos dito que Klausner se havia retirado para Montevidéu, pediu ele
respondente que fosse para o açougue a fim de vender a carne em suas ausências. O que ele respondeu fez durante 2 dias, isto no ano passado, mas não se recorda. Em que mês? Fim dos 2 dias, o alemão Vetter não quis fornecer mais carne ao José Ramos, e este resolveu fechar o açougue e mudar os trastes para sua casa. Perguntado quais eram estes trastes, respondeu que eram o pau de cortar carne, machados, 2 facas, algumas tábuas e ganchos de pendurar a carne, e nada mais havia na casa. Perguntado se não havia manchas de sangue e outras características que possa indicar ter-se cometido crime naquela casa, respondeu que não viu nada, e nada mais respondeu nem lhes foi perguntado, e sendo-lhe lido, assinou com o ministro perante mim, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino que escrevi, Dário Rafael Calado e Carlos Rottmann, né, os inspetores lá da polícia. O auto de interrogatório ao Carlos Rottmann, aos 11 dias do mês aos 11 dias do mês de maio de 1864, nesta leva valorosa cidade de Porto Alegre, na sala da cadeia de justiça, onde se achava o doutor-chefe de polícia desta província, Dário Rafael Calado, comigo escrivão de meu cargo audiante nomeado, e sendo o réu Carlos Rottmann, que se achava junto, livre de ferros e sem coação alguma pelo dito ministro, lhe foi feito o interrogatório pela maneira seguinte. Perguntado qual seu nome, naturalidade, residência e tempo dela no lugar designado, respondeu: chamar-se Carlos Rottmann, natural de Grão Ducado de Essen, e que residiu no lugar denominado Cascata, chácara de Cristiano Rupert, a 14 ou 15 dias da data de sua prisão. Perguntado quais seus meios de vida ou profissão, respondeu que vive de sua profissão de celeiro. Perguntado onde estava nos primeiros dias do mês de setembro do ano passado, tempo em que se diz que aconteceu o crime, respondeu que morava na casa de José Ramos e ocupava-se em fazer colchões para a loja da viúva Kuplik e para outros. Perguntado se tem algum motivo particular a que se atribuiu o procedimento oficial de justiça e se conhece as testemunhas, respondeu que não tem e conhece as testemunhas. Perguntado se tem fatos a alegar ou provar que justifiquem ou mostrem sua inocência, respondeu que nada sabe, e nada mais respondeu e nem lhe foi perguntado. E o ministro deu por findo o interrogatório, que, sendo lido ao réu, achou conforme e assinou com o ministro perante mim, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino que escrevi, Dário Rafael Calado e Carlos Rottmann. Auto de perguntas feitas ao José Ramos. E logo no mesmo dia do mês, ano e lugar retrodeclarado, onde se achava o doutor-chefe de polícia, Dário Rafael Calado, e junto o réu
José Ramos pelo juiz, lhe foram feitas as perguntas seguintes. Perguntado se o bilhete a folhas 62 destes autos é de seu punho, respondeu que é. Perguntado de que é a escrita do bilhete às folhas 47, respondeu que foi Klausner que lhe entregou quando vendeu-lhe o açougue. Perguntado como explica a circunstância de ter sido recebido esse bilhete de folhas 47 escrito não por Klausner, mas provavelmente por ele interrogado. Comparadas as letras do documento das folhas 38 e 62. Respondeu que não sabe quem escreveu esse papel de folhas 47, mas que lhe foi entregue por Klausner. Perguntado como explica o fato de ter sido encontrado em sua casa um cadáver enterrado no porão, o qual, examinado pelos médicos e em citado dito das testemunhas do processo, é o cadáver do Klausner. Respondeu que não sabe explicar isso e quem estava todo dia em sua casa era sua mulher, que poderá explicar isso. Perguntado por que motivo negou a presença de Hotman no açougue logo depois do desaparecimento de Klausner, quando esta confessa ter lá estado e diversas testemunhas confirmam. Respondeu que não estava bem certo se esse velho estava ou não em sua companhia quando trabalhou no açougue, e nada mais disse e nem foi perguntado. E sendo-lhe lido, assinou o ministro perante a mim, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que escrevi. Dário Rafael Calado e José Ramos. Interrogatório feito ao réu José Ramos. E logo no meio-dia do mês ano, lugar retro declarado onde se achava doutor juiz de direito chefe de polícia desta província e junto ao réu José Ramos, que se achava livre de ferros e sem constrangimento algum pelo dito juiz, lhe foram feitas as perguntas seguintes. Perguntado qual seu nome, naturalidade, residência e tempo dela no lugar designado, respondeu chamar-se José Ramos, natural da província de Santa Catarina e que residia na Rua do Arvoredo dessa cidade, Porto Alegre, há 8 meses, mais ou menos. Perguntado quais seus meios de vida ou profissão, respondeu que foi militar e não tem profissão habitual. Perguntado onde estava ao tempo em que se diz que aconteceu o crime, respondeu que quando Klausner foi-se embora, ele, respondente, ficou no açougue. Perguntado se conhece as testemunhas que juraram no processo e há quanto tempo, respondeu que conhece de vista algumas há tempo. Perguntado se tem algum motivo particular a que atribui o presente procedimento oficial da Justiça, respondeu que não tem. Perguntado se tem fato a alegar ou provas que justifiquem ou mostrem sua inocência, respondeu que não tem. E nada mais foi perguntado, e sendo-lhe lido ao réu o interrogatório, achou conforme e assinou com o juiz perante mim, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que escrevi.
Dário Rafael Calado e assinado José Ramos. Conclusão. Aos 11 dias do mês de maio de 1864, nessa cidade de Porto Alegre, em meu cartório faço estes autos conclusos ao doutor juiz de direito chefe de polícia desta província, doutor Dário Rafael Calado. E, para constar, faço este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que escrevi cartório em 11 de maio de 1864. Digo doutor, promotor público da segunda vara criminal, o que convier aos interesses da Justiça de Porto Alegre, 11 de maio de 1864. A publicação. Aos 11 dias do mês de maio de 1864, nessa leal e valorosa cidade de Porto Alegre, na Secretaria de Polícia da mesma, onde eu escrivão fui vindo, e onde aí pelo doutor juiz de direito chefe de polícia desta província da Rafael Calado me foram entregues estes autos com um despacho supra, e para constar faço este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que eu escrevi. Juntada aos 14 de maio de 1864, nessa cidade de Porto Alegre, em meu cartório, junto a estes autos, a portaria pública, forma que adiante se segue, e para constar faço este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que eu escrevi. Verso em branco. O escrivão juiz João Luiz Teixeira Júnior, junto aos autos em que é autora a Justiça e réus José Ramos e Carlos Hartmann, a publica a forma que ele enviou por mim, rubricada Porto Alegre, 14 de maio de 1864. Pública forma. Senhora Dona Ana Maria Faustina pode entregar a chave da casa, digo da sua casa da Rua do Arvoredo, ao senhor José Ramos, que eu me responsabilizo pela quantia de 14.000 réis por cada um mês. De vossa mercê, criado Luiz Antônio Rodrigues Príncipe. Sua casa, Porto Alegre, 11 de julho de 1863. Reconheço a letra e assinatura supra de ser do próprio Luiz Antônio Rodrigues Príncipe. Do que dou fé, Porto Alegre, 11 de maio de 1864. Em testemunho de verdade estava o sinal público, o tabelião Bento José de Faria. É do que constava e original carta aqui transcrita em pública forma, e a mesma me reporto. Porto Alegre, 11 de maio de 1864. Eu, Bento José de Faria. Tabelião que escrevi, assino em pública e rasa. Tabelião Bento José de Faria. Aí aqui tem a vista, escrito vista, né? Aos 14 dias do mês de maio de 1864, leal a vossa valorosa cidade de Porto Alegre, em meu cartório faço estes autos com vista ao doutor promotor público, junto à segunda vara de crime da comarca, Luiz Ignácio de Melo Barreto, e para constar faço este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que eu escrevi. Era bem organizado. Tu vê como eles escrevem repetidas vezes os nomes e dizendo que reescreveram e dão fé dos documentos. 14 de maio de 1864, sendo lavrada essa documentação aqui. Do exame de presente sumário resulta
que é indubitável ser própria de Klausner a ossada exumada do porão da casa do réu José Ramos, em face do minucioso auto do corpo de delito das folhas 65, onde nada resta desejar-se, principalmente pela precisão com que descreve a parte craniana, onde sem dúvida compreende a lesão que todas as testemunhas reconhecem em Klausner, e bem assim pelo encontro que refere de um brinco agarrado às respectivas membranas do crânio, que as mesmas testemunhas reconheceram a ser acho que é a folha 102 aqui, próprio de Klausner. Dito isto, não há mistério a penetrar-se para descobrir a causa que determinou o enterramento do respectivo corpo no lugar onde se descobriu, e demonstra-se, pois é intuitivo mesmo pelos dados que fornece dito corpo de delito, que o homicídio ali o fez sepultar, cabendo certamente pelo complexo de fatos que do processo se vê a autoria dele ao réu José Ramos, o qual para isso foi impelido pela ganância criminosa de despojar a vítima de sua propriedade, e levando dito réu seu cinismo até o ponto de falsificar o documento, conforme demonstra o auto, para atribuí-lo a Klausner e destarte justificar a aquisição que fazia do açougue e mais objetos de Klausner. O delito de José Ramos pode ser também alcance, pelo menos em qualidade de cúmplice ao acusado Carlos Hartmann, atentas às circunstâncias de morar este ao tempo do delito com Ramos, conforme confessou, e a de ser visto no dia subsequente ao desaparecimento de Klausner, junto com Ramos, no dito açougue. Mas, não vendo nós contra ele nenhuma outra ocasião que fortifique nossa convicção, abstemo-nos, por isso, de estendermos-nos sobre Hartmann, confiando que o ilustre doutor-chefe de polícia, apreciando as circunstâncias, pronunciará sua decisão com a justiça, e saber que costuma aos passos que entendemos competir a José Ramos as qualificações dos artigos 167, primeira parte, e 271, ambos do Código Penal, Porto Alegre, 16 de maio de 1864. Aí tá aqui também o nome do promotor público, Melo Barreto. Só tá abreviado o outro nome aqui, da segunda vara de crime. Bom, a data, aos 16 de maio de 1864, nessa cidade de Porto Alegre, em meu cartório me foram entregues estes autos por parte do doutor promotor Luiz Ignácio de Melo Barreto. É Luiz Ignácio, ali, promotor público, Luiz Ignácio Melo Barreto, com sua resposta retro supra. E para constar, faço este termo: eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que escrevi. Vai a receber o selo da taxa de R$200 das folhas 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 68, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 93, 98, 101 e 105. Porto Alegre, 16 de maio de 1864. Vai averbar mais o selo da taxa de R$100 de 73 folhas. Aqui está dizendo os custeios, né? Os custos. Porto Alegre, 16 de maio de 1864. Escrivão interino Teixeira Júnior. As folhas 35 do volume do livro próprio fica averbada a quantia de R$13.700 do selo. Alfândega Porto Alegre. Conclusão. Aos 16 dias do mês de maio de 1864, a valorosa cidade de Porto Alegre, em meu cartório, faça estes autos conclusos ao doutor juiz de direito, chefe de polícia desta província, Dário Rafael Calado, e para constar, faço este termo, eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino que eu escrevi. Cartório em 16 de maio de 1864. Vistos os autos deles, consta que na casa de José Ramos, cita a Rua do Arvoredo, dessa cidade, foi descoberto um cadáver em avançado estado de putrefação. Nos autos da folha 5, este cadáver, segundo o exame de peritos constantes dos autos das folhas 64 e 65, tinha as características especiais de uma depressão nos ossos do nariz. Um brinco de ouro que foi encontrado aderente à face. O juramento. Peraí só um pouquinho. O juramento das testemunhas que decorre das folhas 71 até as folhas 89 demonstra que essas características especiais e as demais descritas nos autos 165 são os de Carlos Klausner, que, habitando a Rua da Ponte, estabelecido com um açougue, desapareceu em princípio do mês de setembro de 1863. Sucedendo-lhe no estabelecimento o réu José Ramos, o desaparecimento de Klausner não causou suspeitas, segundo declaram as testemunhas, por dizer ele muitas vezes que pretendia retirar-se para Montevidéu ou para as colônias. Entretanto, descoberto o cadáver, foram apreendidos em casa de José Ramos diversos objetos pertencentes a Klausner e de seu uso habitual, dos quais não se separaria, mesmo empreendendo viagem longínqua. Tais objetos estão descritos nos autos das folhas 60 e 65. 65. E entre eles notam-se os documentos nas folhas 37 e 58, alguns dos quais, por sua natureza, são inseparáveis da pessoa que dizem respeito. O réu José Ramos alega em seu favor que que comprou o açougue de Klausner, como prova de documento das folhas 47,
que comprou também os objetos de uso de Klausner, que achou abandonados no açougue os documentos das folhas 37 e seguintes, excluindo as da folha 47. Auto das folhas 25, mas semelhante. A alegação não tem fundamento e o papel de folhas 47 reconhecido falso pelo auto de exames a folhas 91 aniquila todos os cálculos do réu, bem como a comparação entre as respostas dos peritos ao quinto quesito do auto de folhas 64 com o documento das folhas 101 demonstra que não pode ser recebida a alegação de ignorância oferecida por José Ramos sobre a procedência do cadáver encontrado em sua casa, reconhecido como Klausner, pois que o tempo de habitação desse cadáver na terra coincide com o período da residência de José Ramos na casa e as respostas de Catarina Paulsen às folhas 17, mas convenceu da culpabilidade desse réu. Consta mais dos autos que, ao tempo de crime cometido na pessoa de Carlos Klausner, o réu Carlos Hartmann era companheiro de José Ramos. Residiam juntos estiveram no açougue, juntos removeram os utensílios do estabelecimento e a testemunha diz que o réu Hartmann lhe encarregou de afiar instrumentos cortantes, um dos quais da espécie indicada nos autos das folhas 65, que depois de afiados o réu José Ramos procurou saber se o tinham sido e por que preço. O que tudo considerado e o mais constante do sumário julgo procedente procedimento oficial da Justiça e pronuncio a José Ramos como em curso nos artigos 271 e 167 do Código Criminal e a Carlos Hartmann como em curso no citado artigo 271 combinado com o artigo 5º e 35 do mesmo Código e os sujeito a ambos a prisão e livramento. O escrivão lance os nomes dos réus no rol dos culpados. Recomende-se na prisão em que se acham intime este despacho às partes e findo o prazo legal sem haver interposição de recurso. Remeta aos autos ao juiz municipal do termo, pagas as custas pelos réus. O espaço de tempo despendido com a forma da culpa a José Ramos pelos homicídios cometidos nas pessoas de Januário Martins Ramos da Silva e José Ignácio de Souza Ávila, impediu que este sumário fosse findo no prazo designado pelo artigo 148 do Código do Processo Criminal. Porto Alegre, 19 de maio de 1864. Dário Rafael Calado. A publicação. Aos 20 dias do mês de maio de 1864, na cidade de Porto Alegre, Secretaria de Polícia, onde o escrivão veio, aí por ele digo ali pelo doutor-chefe de polícia Dário Rafael Calado, me foram entregues estes autos com uma sentença retro. E para constar faço este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino que escrevi.
Intimei a sentença retro ao doutor promotor público Luiz Ignácio de Melo Barreto e aos réus José Ramos e Carlos Hartmann, Porto Alegre, 20 de março de 1864. É que aqui botaram errado, ó. Falou 20 de março e lá em cima falou maio. Não sei, uma das datas aqui tá errada. Acredito eu. Ou é a intimação um mês antes, pode ser que seja. Vamos ver o que diz o resto aqui, a conclusão. Aos 9 de julho de 1864, nessa cidade de Porto Alegre, em meu cartório faço estes autos concluso ao juiz municipal suplente em exercício João Pereira Machado. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que eu escrevi no cartório em 7 de julho de 1864. Como tem o número 7 envolvido, até a casa dele lá era 707, hoje atual, né? Desse vista ao doutor promotor público junto à primeira vara para oferecer seu libelo acusatório dentre o de 3 dias. Porto Alegre, 11 de julho de 1864. No mesmo dia, mês e ano, lugar reto declarado, que foram entregues estes aumentos junto ao juiz municipal suplente em exercício João Pereira Machado, com um despacho reto para publicar e cumprir, e para constar faço este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que escrevi. Aí tem ali embaixo, número 3. Intime o despacho ao doutor promotor Eugênio Pinto Cardoso Malheiros e aos réus José Ramos e Carlos Hartmann, Porto Alegre, 11 de julho de 1864. Escrivão interino João Luiz Teixeira Júnior. Abaixo, vista e logo fasta esses autos com a vista ao doutor promotor público Eugênio Pinto Cardoso Malheiros. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que o escrevi. Cartório em 12 de julho de 1864. Na data. Aos 15 de julho de 1864, nessa cidade de Porto Alegre, em meu cartório, me foram entregues estes autos por parte do que ao adiante se segue de que foi este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que escrevi. Por libelo crime acusatório, dirá justiça por seu promotor contra os réus presos José Ramos e Carlos Hartmann. Carlos Hartmann era parceiro do José Ramos, estava no açougue no dia. Eu achei que ele estava trabalhando, mas tinha um que trabalhava, agora não me lembro se é ele. Trabalhava com o Carlos Klausner. Depois vocês comentem se prestaram atenção na leitura. O réu José Ramos, em princípios do primeiro mês de setembro, acho que é lá por volta do dia 1º de 1863, na rua da ponte desta capital, na casa de Carlos Klausner, matou ele. Matou na casa de Carlos Klausner. Bem no início do mês de setembro. Que o réu José Ramos, tendo cometido essa morte, tirou para si, por meio de violência, todos os efeitos que encontrou em casa de Klausner, parte dos quais foram apreendidos na residência do réu, como consta nas folhas dos autos 5 e 69. Terceiro, que foi o réu cometeu o crime com premeditação, havendo decorrido mais de 24 horas entre o desígnio e a ação.
que o réu José Ramos cometeu crime com abuso de confiança nele posta, que o réu cometeu crime com surpresa, que o réu Carlos Hatman concorreu diretamente para que o réu José Ramos perpetrasse o crime. Ele deixou que acontecer, então foi cúmplice, né? Que o réu José Ramos, rasgado se toda e qualquer suspeita acerca do modo por que adquiriu os utensílios e o açougue de Klausner, fabricou e assinou o papel das folhas 47, cuja falsidade foi reconhecida. Documento falso ali assinado pelo José Ramos em nome do Klausner. Nesses termos, pede-se a condenação do réu José Ramos em vista da doutrina do artigo 61, segunda parte do Código Criminal, no grau máximo do artigo 271, combinado com a última parte do artigo 272 do mesmo Código, por se darem as circunstâncias agravantes dos incisos 8º e 10º, e 15º do artigo 16, e bem assim a condenação do réu Carlos Hatman no grau médio dos artigos 271 e última parte dos artigos 272, combinadas com os artigos 5º, 35 e 45 do inciso 2º do já citado Código, e para que assim se julgue, se oferece o presente libelo que se espera seja recebido afinal julgado aprovado. Requer-se a bem da acusação que tenha lugar de diligências legais, sendo citadas, além das testemunhas do sumário, os peritos dos autos de folhas 64 e 65/91, e para deporem perante o júri acerca do que perguntado-lhe for. Eugênio Pinto Cardoso Malheiros, promotor de justiça junto à primeira vara. Conclusão. Aos 16 dias do mês de julho de 1864, nessa leal valorosa cidade de Porto Alegre, em meu cartório faço estes autos conclusos ao juiz municipal suplente em exercício João Pereira Machado. E para constar faço este termo eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que escrevi. Cartório em 16 de julho de 1864. Continuando aqui então. Recebo o libelo, entregue-se a cópia deste documento e do rol das testemunhas a cada um dos réus presos. Vou a seus procuradores se aparecerem para recebê-la. Notifique-se-lhes ao mesmo tempo o disposto no artigo 342 do Regulamento número 120 de 31 de janeiro de 1842, e também para responderem na próxima sessão do júri que se acha convocada para o dia 8 de agosto próximo vindouro. Expressam-se os necessários mandados, a fim de que, na forma da lei e como se requer no final do libelo, sejam notificadas as testemunhas. Porto Alegre, 16 de julho de 1864. Tá, a publicação. No mesmo dia, mês, ano, lugar, retro declarado, me foram entregues estes autos à frente do juiz municipal suplente em exercício, João Pereira Machado, com seu despacho retro, e para constar faço este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que escrevi. Intimei o despacho retro ao doutor promotor Eugênio Pinto Cardoso Malheiros,
e aos réus José Ramos e Catarina Paulsen. Ele se confundiu, aí botou, ele ia digitar Catarina Paulsen, aí ele botou Digo, Ramos e Carlos Ratman. Porto Alegre, 18 de julho de 1864. Quando eles erravam, eles corrigiam, eles botavam assim, Digo, que é que houve um erro, e aí botavam a correção do lado. Até daria para mostrar aqui, deixa eu ver onde é que tá aqui. Aqui é porque eu quase não mostrei o livro, né? Deixa eu ver. Não sei se vai dar pra ler aí, mas eu vou parar um pouquinho para vocês observar como é que era aqui. Bom, aí ele corrigiu ali. Aí botou, passei certidão para citação das testemunhas. Era Supra Escrivão Teixeira Júnior. Intimei aos peritos doutores Manuel Pereira da Silva Ubatuba e Joaquim Pedro Soares e a Jorge Pfeiffer e Rodolfo Appenzeller para comparecerem a todos os dias da sessão do júri até ser julgado este processo, sob as penas da lei, se faltarem em Porto Alegre, 20 de julho de 1864. Aí juntada, e logo junta estes autos a cópia do edital, que ao diante se segue eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino que escrevi. Deixa eu ver em que página eu já tô, em 74. Eu acho que vai dar mais um vídeo ou dois ainda, que tem mais uma parte, acho que acredito que mais um vídeo. Aí saiu um edital, galera. Deixa eu ver, eu vou ler esse edital aqui, ó. Cópia do edital. O cidadão João Pereira Machado, juiz municipal suplente, em exercício desta leal e valorosa cidade de Porto Alegre, e seu termo com alçada na forma da lei et cetera, faz saber que pelo doutor juiz de direito, primeiro substituto da primeira vara criminal desta comarca, Antônio Pereira Prestes, lhe foi comunicado haver designado o dia 8 de agosto seguinte pelas 10 horas da manhã para abrir a segunda sessão ordinária do júri desta capital, o qual trabalhará em dias consecutivos e que, pelo caso do artigo 327 do regulamento número 120 de 31 de janeiro de 1842, havendo precedido ao sorteio dos 48 jurados que têm de servir na mesma sessão em conformidade dos artigos 326, 327 e 328 do citado regulamento, foram sorteados e designados aos cidadãos seguintes. Primeiro distrito desta capital, 1. Claudino Alves de Brito, 2. Cândido de Albuquerque Fernandes Gama, 3. Joaquim Maria de Azevedo Guerra, 4. Pedro José Alves, 5. Bernardo José Barbosa, 6. Henrique Cândido de Campos, 7. João Soares de Araújo, 8. Luiz Francisco Cavalcante de Albuquerque, 9. Luiz Manuel Martins da Silveira, 10. Inácio Saturnino de Moraes, 11. Dionísio José de Carvalho, 12. Manuel Vaz Pinto, 13. João Pedro de Abreu, 14. Manuel Ignácio Rodrigues, 15. Antônio de Azevedo Lima, 16. Felizardo José Rodrigues Furtado, 17.
Jerônimo Pereira Gomes. 18, João Domingos de Oliveira. 19, Belarmino Peixoto de Oliveira. Segundo distrito dessa cidade, Digo de Oliveira. Peraí. Segundo distrito dessa cidade, Digo de Oliveira. Houve uma contradição aqui nas escritas. Eu acho que eles erraram e reescreveram. Segundo distrito desta cidade. E aí botou Digo de Oliveira, 20. João Loureiro Carvalho de Campos, 21. Antônio Lopes Duro. Segundo distrito da cidade, 22. Antônio de Lima Dorique. 25, José de Souza Barros. 26, Francisco Silveira dos Santos. 27, Pedro Maria Xavier de Oliveira Meireles. 28, Joaquim José Ferreira Barbosa. 29, Gaspar Batista de Carvalho. 30, Joaquim de Almeida Gomes. 31, Marcelino de José de Barcelos. 32, Firmino de Azan Buja Rangel. 33, João Dias de Castro. 34, Felisberto Pereira da Silva. 35, Luiz Caetano José da Rocha. 36, José, aí botaram Nunes com interrogação, se era Nunes, né, o sobrenome, de Vargas. 37, Caetano de Freitas Paranhos. 38, Domingos de Almeida de Oliveira. Aí botaram primeiro distrito de Aldeia. 39, João dos Santos Rocha. 40, Antônio José Fernandes. Segundo distrito de Aldeia. 41, Antônio Rodrigues da Fonseca. 42, Adriano Pereira Gomes. Terceiro distrito de Aldeia. 43, Henrique Lopes da Fonseca. 44, João de Souza Brito. 45, José Narciso dos Santos. 46, Francisco Alves dos Santos. Norte de Viamão. 47, Faustino Vieira de Aguiar, Belém. 48, João Correia da Silva. A todos os quais e cada um de per si, bem como a todos os interessados em geral, se convidar para comparecerem no Paço da Câmara Municipal dessa cidade, tanto em referido e hora como nos mais seguintes, enquanto durar a sessão, sob a pena da lei, se faltarem. E para que chegue a notícia de todos, mandou não só passar o presente, que será lido e afixado no lugar mais público e publicado pela imprensa, como remeter iguais aos subdelegados do termo para publicá-los e mandarem fazer as notificações necessárias aos jurados, aos culpados e às testemunhas que se acharem nos seus direitos. Leal e valorosa cidade de Porto Alegre, 8 de julho de 1864. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, ou escrevi, Machado digo, escrevi João Pereira Machado, valha sem selo valha em selo escausas, Machado, escrivão interino João Luiz Teixeira Júnior, digo, Machado. Então, galera, aqui já tinha predeterminado aqui, ó, no edital, já até a imprensa
divulgar esses fatos aí, porque era muito hediondo na época também, né? Então, o máximo de divulgação para esse caso aqui, eles pedem já da época já, para divulgarem isso aqui. Então, isso aqui não pode morrer hoje, ó. Inclusive, né? Desde a época até se falava em divulgação do caso. E só tem esse livro aqui. Seria interessante, acredito eu que tenha outros, mas originalmente, pelo que a Biblioteca do Estado me passou, no dia que eu fui retirar o livro sobre o caso, algo que relatasse, contasse com precisão, algumas coisas documentadas, aqui está descrito por um autor, né? Mas teria que mexer nos arquivos históricos para poder achar toda a papelada. Nem se sabe se existe ainda. Mas foi retratado aqui uma cópia, até me falaram para escrever um livro sobre isso aqui. Que quem for, por exemplo, hoje da mídia, né? Hoje os youtubers todos são da mídia, né? De forma assim, não de uma TV, mas indiretamente ao público, né? Para que se comentasse mais essa história aqui, se relatasse mais. Então fica aberto ao público, a todos os youtubers que falam historicamente e também relatam aí os casos hediondos de crimes, até os canais sobrenaturais que quiserem, tá na Biblioteca Pública do Estado este livro. E quem quiser fazer a cópia dele é autorizada. Quem quiser fazer e ter para si ou montar um museu ou, né, que não seja distorcida nada do que está aqui dentro, é tudo que está aqui dentro. Por isso eu li tudo aqui para vocês. Então aqui, ó, tem muito mais coisa, galera. Deixa eu ver, já tô com 1 hora de live. Aí tem aqui as próximas partes aqui anexando as documentações para ser feita a sentença. Depois, né, a anexação da documentação, a publicação, acredito eu que foi a júri, isso aqui popular, eu acho. Não, foi convocado eles lá. Reunião do júri, pedido de verificação das cédulas, verificaram toda a documentação, abertura de sessão do julgamento. Chamaram as testemunhas. Aí aqui comparecimento das partes e testemunhas. Teve muita gente envolvida nesse caso aqui. Foi feito o juramento do réu lá, né? Juramento do defensor, do réu, feitos os juramentos e tal, né? Sorteio do júri da sentença. Aí tem os nomes de quem é sentenciado à época. Do julgamento ao júri de sentença. Juramentos. Auto de interrogatório do réu José Ramos. Esse auto aqui eu acho que eu vou ler no próximo número do vídeo aí no... Acho que é o... acho que esse é o 6º, o próximo é o 7º, se eu não me engano. No 7º vídeo aí então. O auto de interrogatório do José Ramos. Eu vou ler essa parte. Então é isso, vou encerrar por aqui.